Vamos ver aqui as maiores fake news de One Piece. Vídeo do Milgras, bora lá. Em uma obra grande e longeva como One Piece, muitas vezes fake news são disseminadas como verdade, É verdade. quase como um efeito manada. E muitas pessoas caem Famosa nessas fake manada. news e acabam repetindo como se fosse verdade. E isso pode Eu já acontecer caí. em diferentes áreas do fandom de One Piece, como por exemplo o fandom de Power Scale, o fandom político, o fandom casual. E eu vim falar um pouco O pior é o político, digo mesmo. dessas fake news e desmentir elas para quem ainda acredita ou repete elas como se fosse verdade. E vamos começar com uma das informações mais rodadas por aí, que está errada, que é: este homem aqui não Cara, isso acontece por causa de um fucking post no Amino que tem essa foto e aí o Google usou isso de referência pra quando você procura Eiichiro Oda. No meu primeiro vídeo o editor tinha botado isso. Aí eu falei pra ele trocar. Aí eu botei no YouTube. Ele trocou. Trocou uma das imagens que ele tinha botado. A outra que ele botou essa imagem, ele manteve. Aí nesse vídeo tem essa desgraça dessa imagem do diretor de Zelda. é o Eiichiro Oda. Sim, muitas pessoas por aí usam essa foto para falar do Oda. É porque essa foto é muito melhor do que as fotos do Oda, né? Esse é um velhinho sorridente e tal. As fotos do Oda é um gordinho com os dentes tudo torto. Até mesmo sites fazem matérias colocando a foto desse homem como se fosse o Oda. Mas esse não é o Eiichiro Oda. Esse homem é um produtor de jogos japonês chamado Eiji Aonuma. Inclusive, ele é o produtor do jogo de Zelda, que é um dos jogos mais famosos e jogados aí pelo mundo. A verdade é que são raras as fotos do Oda. Isso porque ele não gosta de mostrar a cara dele por causa da sua privacidade e porque ele diz. A maior parte dos mangakas não gosta. É comum no Japão. Essa foto aqui de baixo, do lado do peixe, ele tava de férias numa ilha. E aí o atendente que foi servir o serviço de quarto, conhecer ele e pedir uma foto. O outro tá com a camisa suja de comida nessa foto, mano. Bizarro. Que não precisa, que a estrela dos shows de One Piece são os Mugiwaras e não ele. Isso não é exclusivo do Oda, vários mangakas também não gostam de mostrar a cara. O GG Akutami de Jujutsu Kaisen, por exemplo. E indo para a próxima fake news que já tem mais a ver com a história de One Piece, que é Ah, do vídeo. É uma metáfora, é uma forma de falar. Não, não é, cara. Mano, todo ano isso volta. Alguém me vem no privado falar comigo que na verdade a Kuina se. seguinte: cair da escada é uma metáfora para no Japão. Logo, a Kuina tirou a própria vida. Sim, isso já foi muito disseminado aqui na fandom do Brasil. Mas coincidentemente, enquanto eu tava fazendo esse vídeo, esse assunto voltou a ser pauta Voltou. lá na fandom dos gringos, tá? Na fandom inglês. E o Sandman, que eu já falei aqui dele no meu canal, ele é um fã japonês muito conhecido na fandom no mundo todo, né? E ele mesmo veio desmentir isso, falando que no Japão cair da escada não é implicitamente ligado a Cara, qualquer um que estuda um pouquinho, vai atrás, descobre isso. suicídio. E que lá isso nunca foi sugerido como um ato intencional de tirar a própria vida. E vocês podem fazer a própria pesquisa e vocês também não vão achar nada sobre isso. Vocês só vão achar isso em One Piece. Então não, a Kuina não tirou a própria vida. Isso é uma fake news que tomou uma proporção gigantesca. Ah, isso acontece porque as pessoas querem tentar dar uma grandiosidade pro passado do Zoro, que é muito simples. Que é justificar que ele tem um passado foda igual os outros personagens, porque eles não podem aceitar que o Zoro tem uma motivação baseada num evento que acontece na vida, coisa simples, não tem que ser super dramático e tal. Indo para a próxima fake news, nós temos: o arco do Foxy é filler. Sim, muitas pessoas acreditam e saem falando por aí que o arco do Fox é filler, porque realmente, né? Ele parece um filler, porque ele é mais comédia, assim, arrastado, chatinho, na visão de muita gente, tá? E não, o arco do Tem minha análise lá. Se você gostar da piada, vai ser muito bom. Senão, vai ser muito, muito chato. Fox não é filler, ele acontece no mangá. Ele não é só do anime, tá?
Apesar de que no anime tem sim alguns fillers dentro desses episódios, mas isso não caracteriza o arco como filler como um todo. Como, por exemplo, no anime eles jogam queimada contra o bando do Fox, mas isso não acontece no mangá. Inclusive, outra diferença do mangá e do anime é que o bando e o Luffy encontram o Aokiji pela primeira vez na mesma ilha do Fox, que é Long Ring Long Land, na ilha daquele velhinho lá. Inclusive, o Aokiji congela o mar para aquele velhinho poder voltar para a ilha. Enquanto no anime eles não estão mais naquela ilha, eles estão em outra ilha. E no anime o Aokiji congela o mar para um bando de náufragos que tava ali na ilha por conta de um acidente com um navio. Indo para nossa quarta fake news. Ai, mano do céu. O Pedro. Luffy faz aniversário dia 5 de maio por causa de Karl Marx. Não, cara, você tem que ser muito, muito, muito NPC pra acreditar nisso. Tu tem que literalmente viver com a sua mente desligada. Ou porque o One Piece é comunista. Sim, eu sei que parece mentira, ainda mais se você nunca viu ninguém falando isso, mas isso é verdade, é que ela é mais de uma parte específica da fandom, como eu falei no começo do vídeo, do fandom político. E muita gente acredita nisso e repete como se fosse Não, não. verdade. O One Piece é liberdade, logo é comunismo. Tipo, sim, o comunismo detém o monopólio da virtude e da liberdade. Porra, isso é de um nível de ausência de instrução filosófica, política, social enorme, cara. É puramente ego e. Não vou falar muita coisa pra não dar problema. Você sabe muito bem. E o Luffy faz Pô, aniversário dia 5 de maio por causa. o importante é ter conversas interessantes, mas não. Vamos monopolizar a virtude. Só o meu lado que pode. Isso acontece com todos os lados, tá? Por isso que é uma merda. Só o meu lado, só o meu lado, só o meu lado. Pô, vai tomar no cu, cara. O mundo é complexo. Luffy faz aniversário nesse dia porque é o dia das crianças no Japão. De Karl Marx. O que acontece é o seguinte: One Piece é um mangá shonen para jovens. E o Oda já falou repetidas vezes que o Luffy é a criança ideal dele. E que ele deseja que todas as crianças fossem igual ao Luffy. Então, o aniversário Mano, imagina o problema que é esse. do Luffy ser 5 de maio é simplesmente porque no Japão o Dia das Crianças é dia 5 de maio. E não é tão incomum um protagonista shonen fazer aniversário nesse dia. O Luffy faz, e outro exemplo é o Gon de Hunter x Hunter, que também é uma criança e faz Comunista. aniversário nesse dia. Agora voltando para uma fake news mais relacionada à história, que é o Roger teve medo de enfrentar a Big Mom, ou que o Roger evitou enfrentar a Big Mom. Isso é uma coisa muito falada, principalmente aqui no YouTube, pelo que eu já vi que muita gente já tentou falar isso pra mim aqui no YouTube. E isso não tem confirmação em lugar nenhum. Eu não sei de onde as pessoas tiraram isso, porque a informação que a gente tem é que o Roger roubou um poneglyph dela. E inclusive as evidências apontam para o contrário, porque a Big Mom, ela sabe que o Roger roubou o poneglyph dela, mas ela vai além porque ela sabe como o Roger fez isso. Se ela sabe como o Roger fez isso, ela viu. Ela não foi escondido o Não, Roger calma, calma, calma. Quer dizer que ela viu. Quer dizer que ela sabe. Calma lá. entrou escondido, saiu escondido pra evitar confronto com ela. Não. E Pode. ainda tem mais, Nada porque no impede. anime eles traduzem a fala do Roger com ele falando que pegou à força o poneglyph da Big Mom. Inclusive, ela fala que não vai vacilar. Isso não deixa nada. Pode ter sido direto, pode ser indireto. Pra evitar confronto com ela. Não. E ainda tem mais, porque no anime eles traduzem a fala do Roger com ele falando que pegou à força o poneglyph da Big Mom. E realmente, porque esses tempos atrás, um próprio japonês falou que o kanji que o Roger usou de roubar tem uma nuance de pegar à força algo de alguém. Então, essa afirmação de que o Roger fugiu da Ok. Big Mom, além de não ter confirmação sobre nada, tem evidências que apontam para o contrário disso, que o Roger tomou o poneglyph dela à força. E vamos para outra muito falada que é:
O Haki preto é apenas efeito visual para o leitor. Ele não existe assim no mundo dentro de One Piece. Haki, mano, eu só ignoro. Eu poderia A gente já tem um vídeo aqui de 1 hora analisando um documento de 40 páginas sobre Haki. E o fã mandou. falar várias coisas aqui, mas o argumento da lâmina negra é o suficiente. Porque a gente viu no treinamento do Zoro, Mihawk falando que toda arma pode virar uma lâmina negra igual a dele. E que o Zoro não ia poder beber álcool até conseguir fazer esse feito, mesmo que temporariamente, que é exatamente o que o Zoro faz contra o Pika. Ou seja, os personagens do mundo de One Piece conseguem ver as lâminas negras. O Haki preto também fica preto para os personagens dentro do universo de One Piece. Não é efeito visual só para o leitor. Essa é uma fake news bastante falada até. Vocês provavelmente já viram essas imagens por aí na internet. Assustador. Outra muito falada por aí é que a navegação Mas tem que falar por quê, né, pô? Por que isso acontece? Porque a forma que o Haki foi introduzido não tinha isso. Marineford, ninguém usa Haki do armamento avançado. É tudo invisível. O Sentomaru explica como uma força invisível. Tudo é invisível. Aí do nada começa a ter negócio preto. Fica estranho. do Luffy e do Chapéu de Palhas, do pré-time No SBS do Evandro, já leram que o Oda fala que sim, era invisível? Marineford só tinha busto sem Haki? Realmente, os 3 almirantes são bustos sem Haki. Realmente, todos os capitães do Barba Branca que já viajaram pelo Novo Mundo são bustos sem Haki. É visível para quem tem Haki da observação? Deixa aqui nos comentários, com provas e referências e fontes, se o Haki é invisível ou não, por favor. Eu não tô nem aí. skip durou entre Eu tô curioso, mas se for, não for. Gente, se for invisível, o Oda botou o negócio pra facilitar. Se for visível, o Oda não sabia como trabalhar o Haki antes, o que é um negócio muito óbvio. E aí ele mudou pra ficar melhor na obra, ter uma estética mais interessante, pra não ficar um negócio paia. É isso. 2 e 3 meses ali, o que seria muito pouco na lógica, né? E isso acontece porque contas grandes, né? Pessoas grandes na fandom também passam essa desinformação. Como por exemplo, o Sandman, ele compartilhando aqui outro japonês que é famoso analisando a linha do tempo em One Piece. E tem vários erros nessa linha do tempo. Por exemplo, nessa linha do tempo ele coloca que os acontecimentos do Luffy e o bando terem encontrado o Crocus lá no Cabo Gêmeos, ido para Whiskey Peak e depois ido para Little Garden, aconteceu tudo num tempo de um dia pro outro. Mas não tem como isso ser verdade, porque quando o Mister Tree aparece, ele fala que a Golden Week está encarando um papel por dias. E o que tinha nele era literalmente informações de Whiskey Peak, falando sobre a derrota do Mister 5 lá. Então não tem como Little Garden ser um dia depois de Whiskey Peak, porque o Mister 3 conhece o bando lá. Bota 3 dias então. E aqui ele Vai fala mudar alguma que coisa? a Miss Golden Week estava Ou encarando então de 4 a 5 meses então que demorou a viagem. Ainda é muito rápido mesmo assim. aquelas informações no pedaço de papel há dias. Então não tem como ter sido em um dia para o outro. Outro erro mais relevante, né? Sabe o pior? É que Dressrosa acontece que em 1 dia, 2 dias, 3 dias, que seja. De Sabaody até o ano, mano, é um estalo. É tipo 1 mês, no máximo, sei lá. É muito tenso. Muito rápido. Tem uma progressão de poder absurda. O Luffy, então, em Sabaody, quando volta, o cara já sabe o Snake Man, basicamente. O que é muito rápido. Nessa linha do tempo é que o Luffy teria supostamente chegado a 2 meses de viagem desde que ele saiu da Vila Fuxia, só lá em Impero Down. Mas na verdade, 2 meses passaram desde Arlong Park até Drum. E como que a gente sabe disso? A gente sabe isso pela linha do tempo de vida do Ace e do Barba Negra. Porque a gente sabe que o Barba Negra matou o Tati e saiu do navio, fez a sua tripulação. E logo em seguida, o Ace saiu do navio do Barba Branca para ir atrás do Tite.
Mas a gente sabe que o Ace ainda estava na tripulação do Barba Branca quando o Luffy recebeu a primeira recompensa dele, que é pós Arlong Park. Ou seja, naquele ponto da história, o Barba Negra ainda não tinha matado o Tati, saído da tripulação do Barba Branca e ter sido perseguido pelo Ace, que também saiu da tripulação logo depois. Ele não estava mais no navio do Barba Branca. Mas quando chegamos em Drum, a gente tem a informação pelo Dalton que o país tinha sido atacado meses atrás por piratas. E esses piratas eram o Barba Negra e o A teoria já começou a falar que o Barba Negra foi visitar a ilha dele porque o Shebek era rei de Drum, por isso ele estava em Reverie. E o Barba Negra, filho do Shebek, ele foi aqui atrás de volta pra casa dele e tal. e o seu bando. Ou Teoria tá doida. Pior que até que faz um sentido essa parte. Tipo, ele tava em Reverie mesmo, de fato. Tô curioso. seja, ele já tinha saído do bando do Barba Branca, já tinha matado o Tati e o Ace já estava atrás dele, questão de meses antes dos Mugiwara chegarem em Drum. Então, como o Ace ainda estava no navio do Barba Branca quando o Luffy tem a recompensa dele depois de Arlong Park, isso quer dizer que o Teach ainda não tinha matado o Tati, não tinha feito sua tripulação e não tinha atacado o Drum ainda. E como o Dalton fala que foi questão de meses, isso também quer dizer que de Along Park até Drum foram esses meses que que o Barba Negra matou o Tati, fez a tripulação e o Ace começou a perseguir ele. Então, essa informação de que o bando navegou durante 2, 3 meses para time skip inteiro não é verdade, porque só de Arlong até Drum foram no mínimo 2 meses. E não dá pra saber qual é a linha do tempo certinha do tempo que eles navegaram, porque o Oda não mostra tudo pro leitor. Por exemplo, essas Foi 4 a 5 meses, então. informações que ele dá em SBS, do tipo, quem corta os cabelos do Mugiwara? Aí ele fala que o Sanji, o Sop e a Robin cortam. É o horário que eles dormem, a comida favorita deles. Nada disso a gente vê, mas elas acontecem. O Oda só não mostra pra gente. Como lá em Holy Cake, o Sanji preparando um bentô e fazendo a comida favorita de todos os Mugiwaras. A gente não viu ele descobrindo a comida favorita de todos os Mugiwaras na história. Isso acontece em dias que o Oda não mostra pra gente, porque ele não mostra O Shebek é pai do Teach, confirmado. Foi confirmado no capítulo. Tá escrito, pai do Yonkou Barba Negra. tudo pra gente. Outra fake news que eu vi mais aqui no YouTube do que em outro lugar, que é o Kaido e o King foram sozinhos voando para Marineford. E isso não é confirmado em nenhum lugar, que eles foram voando ou que só tava eles dois. A única coisa confirmada é que o King foi de fato com o Kaido para Marineford. Mas nada impede dos dois terem ido em navios, no navio do King ou do Kaido, que não foi mostrado ainda na história. A gente viu que os comandantes do Kaido têm os seus próprios navios. Nada impede também deles não estarem sozinhos. O Kaido pode ter levado um exército daqueles randoms lá, igual ele fez contra o Oden. Que eu acho que essa informação falsa se baseia muito naquela fanart do Kaido encarando o Shanks e o Kaido está voando na forma dragão. Aí as pessoas acham que de fato o Kaido foi voando pra Marineford junto com o King. Não é possível que uma fanart fez isso, não é possível. Eu acho que é mais um salto lógico fácil. Kaido voa, King voa. Logo, Sozinho, mas isso não é confirmado em nenhum lugar. E indo para a última fake news que é falado principalmente pelos fãs casuais, que é o Kizaru só se move na velocidade da luz em uma determinada técnica. E isso é mentira, o Kizaru consegue fazer ataques físicos como chute e soco na velocidade da luz. Soco se ele quiser, né? Porque ele não é muito de dar soco. Lá em Sabaody, ele literalmente fala pro Hawkins: Você já foi chutado na velocidade da luz? Então, chuta o Hawkins na velocidade da luz. E esse foi o vídeo, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like aí no vídeo e se inscreva no canal. Tamo junto. eu acho que tem mais fake news de One Piece pesadas aí que podiam estar no vídeo, hein? Mandar o vídeo pra vocês. O Milgras é da fandom de One Piece, sempre tá fazendo vídeo. Inclusive, queriam que eu visse outro vídeo falando de que o Kaido era forte. Quem quiser mandar o vídeo, pode mandar. Que na verdade o Kaido era forte. Já falei, eu sou totalmente influenciável em One Piece. O que falaram, eu tô acreditando.
Pode mandar só aí da Regras React, assiste, manda aí o valor certinho do vídeo. Mas eu acho que tem fake news mais pesadas de One Piece. Essas fake news pequenas aqui da história, né, são chatas e tal, mas acho que pro fã hardcore é muita discussão, né? Fica o feedback pro Milgras apresentar o vídeo de uma forma um pouco mais dinâmica, né? Com animação na voz. Isso ajuda você a se animar com o conteúdo também. Não, a Luffy Karl Marx é intancável, desculpa. O One Piece apresenta várias perspectivas diferentes sobre liberdade, governo. Se fosse pra ser alguma coisa, o que o Luffy mais faz é botar monarquia nas ilhas. E aí, o Luffy é monarquista? Não. Essas discussões são muito rasas. Então, muito chato essa parte da comunidade, sinceramente. Porque a pessoa não tá conversando ou falando, eu interpretei assim, pra mim, eu enxergo dessa forma. Tipo, eu tirei isso da obra pra mim, legal. Não, é isso, e se você discorda, você é fascista. E burro. Aí você vê a limitação da pessoa nisso, sabe? O Luffy tira um Shogun e bota outro Shogun no lugar. Mas não é só isso, né? A gente já falou do mandato dos céus, do rei bondoso, das romantizações, da sociedade asiática. Tem tudo nos meus vídeos de Dressrosa e de Wano. Tem a fake news de que o Kubo e o Oda se odeiam. Uma fake news sinistra também. Qual outras fake news sinistras que tem? Eu não sei se é uma fake news da fake news, né? Que falam que o Kaido era o Bolsonaro, o Oda estava observando o movimento político do Brasil. Não sei se essa fake news é verdade ou essa é uma fake news da fake news. Não sei, não estava na comunidade. Mas eu não duvido que pessoas possam falar isso. Tem a fake news de que o Shanks usa Haki no primeiro capítulo, que é um retcon. Tem gente que fala que Skype é filler? Deve ter, né? E assim, eu não conheço o All Blue. Eu não sei se ele falou isso. Eu tô falando que as pessoas falam isso. Se ele falou mesmo ou não, eu não sei. Mas eu não duvido que alguém possa falar isso de verdade. Eu não conheço o cara, não vou falar mal do cara à toa. Mas é um discurso que chega até mim. Muitos dizem que ele falou isso, eu não sei se é verdade. Eu acho que não. Eu acho que pegaram alguma coisa que ele falou e exageraram. O que mais que tem de teoria da conspiração? Você vai fazer parte 2, Milgras? Deve ter mais, com certeza. Eu vejo você brigando o dia inteiro por causa de One Piece no Twitter. Como é que não tem mais teoria da conspiração aí? Teoria da conspiração dos Gorowaser. Numerologia de One Piece. Pode botar. Fake news. Para capítulos importantes, sim. Algumas questões importantes da história, sim, mas não tudo. A garota da tinta usa magia. É uma baita fake news que eu já caí também. Ela não usa tinta, ela usa psicologia das cores intensamente, né? Fake news do Oda já ter contado o final de One Piece pra uma criança com câncer? Já ouvi essa história. Fake news que o Mashima foi assistente do Oda. Boa. Aí, ô Milgras, vou querer 50% dos royalties do vídeo. Tô te passando todas as fake news aqui. Mas o Kubo não curte muito Oda? É nada disso, vou explicar. O Oda e o Kubo têm uma rivalidade desde o início. Desde antes deles entrarem na Jump, quando eles eram novatos. O Oda sempre foi muito competitivo. A gente já viu a entrevista dele falando que ele dava 0 para as outras obras da Shonen Jump, dava 10 para Samurai X ficar no topo, porque ele viu os outros autores como inimigos, que nenhum autor deveria ficar na frente do autor de Samurai X. Era um absurdo. A gente viu essa entrevista, tem vídeo no canal, inclusive. Canal principal. E eles estavam mandando as obras mais ou menos no mesmo tempo. Período ali de alguns certos anos, né? E, se eu não me engano, não lembro a história direito, podem me corrigir se eu estiver errado, eles já se esbarraram ali indiretamente, tipo... tem um novato que tá fazendo barulho. Caraca, esse tal de Kubo manda muito bem. Desenha muito, tem um senso artístico, tá? Esse tal do Oda
é muito obcecado. Pô, o cara faz vários one-shots, é uma máquina de produzir. Então eles dois se destacaram muito nessa época, como novatos. E eles tiveram uma certa rivalidade. Aí depois, anos depois, no programa de rádio, perguntaram que o Kubo achava do Oda. E aí o Kubo falou. Não, só tem a transcrição disso em texto. Mas com um bom senso você percebe o que ele tá falando. Eu imagino que foi o seguinte. A frase foi. Vou falar a frase. Eu odeio ele. Sempre nos rankings ele ficava em primeiro. Era muito difícil de competir. Hahaha. Como vocês acham que ele falou isso? Vocês acham que ele falou, eu odeio Oda? Ou vocês acham que ele falou, não, cara, eu odeio Oda, cara, ele sempre ficava em primeiro, era um saco, mano. Entendeu? Aí ele falando, cara, porra, o cara é um monstro, enchia o saco o cara em primeiro toda semana. Entendeu? Mas não quer dizer que. Não quer dizer. Não quer dizer que ele realmente odiava o cara. E aí essa fake news ficou tão grande que quando teve uma exposição de Bleach, e o Oda fez o Ichigo, né? O Oda falou. É, acho que você não gosta muito de mim, kkkk. Tipo, acho que você não gosta de mim, risos. Mas eu não tenho nada contra você. Vamos comer os churrascos juntos e botar o papo em dia. E cair na porrada, sei lá, ele fala um negócio assim. Ele mandou o negócio pra lá. E o Kubo também já fez fanart do Luffy. O negócio é, todos esses autores se conhecem. No final do ano rola a festa anual da Shonen Jump, que é muito famosa, que é o momento pra você fazer networking. Porque vai artista aposentado, vai mangaka aposentado, vai editor-chefe aposentado. E todo mundo se conhece lá. Você tem autores que são amigos. O Kishimoto e o Oda são amigos. O Gigeko Tami e o Kubo são amigos. O Tabata e o Kubo são amigos. Claro, existe talvez um nível de variação de amigo de trabalho, amigo pessoal. O Kishimoto é um amigo de trabalho para amigo pessoal do Oda, creio eu. Mas o Kubo e o Oda, eles são muito focados nos próprios trabalhos. Então, eles são colegas de trabalho. Eles não são amigos. Mas eles não são inimigos. Não somos inimigos. O Horikoshi também é amigo do Kubo. A verdade é que poucos mangakas são amigos do Oda. Por quê? Porque o Oda é psicopata, maluco, só fica fazendo mangá o dia inteiro, tá sempre doente. Porque o Oda não vê a filha crescendo. Comprou um cachorro pra filha porque a filha tava solitária. Porque a filha falou, papai, eu queria sair com você. Ele falou, toma um cachorro. E comigo você não vai sair não. Enquanto fumava 50 cigarros por dia. Entendeu? Então assim, eles não são inimigos. Eles não se desgostam. Eles têm uma rivalidade e uma talvez uma picuinha saudável, mas eles não se desgostam. É só a fake news sinistra que tem. Mas o Kubo já ficou frustrado. Me diga que mangaka da publicação de One Piece até hoje não ficou frustrado com One Piece ficando em primeiro quase toda semana. Normal, ué. Já ouviu falar da história do autor de Hunter x Hunter mostrando o rascunho de Hisoka vs Crulo pro autor de Tokyo Ghoul? Anos atrás? Nunca vi essa teoria. Mas acho que já vi uma teoria falando que o autor de Hunter x Hunter é, na verdade, o autor de Tokyo Ghoul também. Não tem uma teoria dessa? Então, assim, eu quero um comentário de frustração, virou um comentário, caraca, o cara se odeia, eles são inimigos. Não é o caso. Tem uma teoria que fala que o Togashi é autor de Tokyo Ghoul. E acho que é por isso que Hunter x Hunter tá sempre em ato, né? Porque sempre que Hunter x Hunter fica em ato, sai capítulo de Tokyo Ghoul. Sempre que Tokyo Ghoul fica em ato, sai capítulo de Hunter x Hunter. Essa teoria realmente existe. Dizem que Suishida é pseudônimo do Togashi, pois é. O autor de Tokyo Ghoul fez uma história de Hunter x Hunter, do Hisoka. Aí, ó. Gente, vocês estão muito beta nas teorias da conspiração de mangaka, hein? Enfim, dá pra fazer vários vídeos desse aqui. E eu espero que o Milgras faça. Solte mais verdades aí pra galera, pra tirar essas teorias da conspiração da cabeça do povo.
Vou cortar essa parte do Kubo versus Oda e colocar na parte 2 do vídeo, Fit narrativando. Se você quiser fazer os cortes certinhos, né, explicando a história, existe, tipo... E é foda achar a entrevista original, porque você vê a tradução da tradução da tradução, né? E aí o povo começa a manipular a tradução, começa a botar um monte de exclamação, tira parte da entrevista. Eu já vi essa entrevista há muito tempo atrás. Isso aí é aqui de 2015? 2012, uma parada assim.